Oi pessoal, meu nome é Natuza, pode me chamar de Nath, eu sou Nath Olen no YouTube e no Instagram. Eu hoje moro no Havaí, tenho green card, moro nos Estados Unidos há muito tempo, mas a minha história toda aqui começou quando eu vim como au pair, lá em 2010. Eu fui au pair por 2 anos, passei por 3 famílias diferentes, vivi muitas tretas, muitos perrengues, muitas coisas assim que na época eu achava que eu não ia conseguir superar, que eu tava passando por situações muito difíceis. Eu tive muitos problemas com a minha segunda família, principalmente. E hoje, assim, eu olho pra trás e virou história pra contar. Eu sobrevivi, tá tudo bem. Eu consegui realizar meu sonho de morar permanentemente aqui. Inclusive, eu queria compartilhar algo aqui que eu nem sempre conto pras pessoas, porque nem todo mundo entende, mas talvez tenham pessoas assistindo esse vídeo que se sintam como eu. Eu sempre soube que eu ia morar nos Estados Unidos um dia. Sempre soube. Eu fui uma criança, assim, muito influenciada pela cultura americana. Eu assistia muitos filmes, assistia muitas séries, ouvia muita música. Tudo que, assim, eu gostava era relacionado à cultura americana. Eu consumia muito conteúdo em inglês. Então eu sabia que, de alguma forma, aquilo não era à toa, sabe? Mas a questão era como e quando, né? E assim, quanto que ia custar, porque eu também não tinha dinheiro. A minha família não tinha dinheiro, ninguém da minha família nunca tinha morado fora ou feito um intercâmbio fora, então eu sabia que era algo muito fora da minha realidade, mas era algo que, se eu corresse atrás, dava pra fazer, né? Acho que com saúde, força de vontade, dedicação, acho que dá pra fazer acontecer. Então eu me formei na escola e aí eu recebi uma bolsa integral para uma faculdade particular de jornalismo em Maringá, no Paraná. E eu não podia deixar essa oportunidade passar. O meu sonho também fazer faculdade de jornalismo, e eu consegui uma bolsa de 100%, não ia precisar pagar nada, então eu fui fazer faculdade. Me dediquei muito na faculdade, eu lembro que eu era muito ocupada, eu fazia estágio durante o dia e fazia aula durante a noite. Só que aí quando chegou meu último ano da faculdade eu falei, não, agora eu tenho que focar nesse sonho de ir para os Estados Unidos, preciso arrumar um jeito de fazer isso acontecer. E aí teve uma feira de intercâmbio na minha cidade, e eu fui nessa feira de intercâmbio, inclusive eu acho que eu matei a aula da faculdade pra ir. E quando chegou lá, eu assim, passei muita vergonha, porque era tudo muito caro. Tinham oportunidades assim, faça aulas de turismo e hotelaria nos Alpes Suíços, sabe? Umas coisas assim muito fora do meu bolso e do que eu podia pagar. Até que eu vi um banner do programa de au pair. E aí eu fui lá pra pegar um panfleto, pra conversar com a pessoa, e a menina que tava lá me falou que era $800 pra participar do programa de au pair, e que você ia morar com uma família americana, podia estudar inglês ou qualquer coisa que você quisesse, e você ia trabalhar como babá e ganhar um salário por isso. E eu, assim, a minha cabeça explodiu. Eu falei, esse vai ser o meu passaporte pra ir pros Estados Unidos, porque $800 eu consigo pagar. Eu lembro que na época, 2009, o dólar tava tipo 2 e pouco, assim, era 2,40, 2,50. Então $800 era um valor muito acessível pra mim. E eu lembro que, assim, a minha família toda se juntou pra me ajudar, assim, os meus pais me ajudaram a pagar os $800, meu irmão me ajudou a tirar a carteira de motorista, que era muito caro na época, eu não tinha, e a gente pagou acho que R$2.000 pra fazer a carteira de motorista. A minha madrinha morava em São Paulo, foi ela que me pegou na rodoviária, que me levou pro consulado pra tirar o visto e tal, então assim, a minha família toda me ajudou. Meu irmão e a minha cunhada tinham acabado de ter um bebê, então foi com o meu sobrinho que eu treinei pra, tipo, trocar fralda, dar mamadeira, dar banho, botar pra dormir, porque eu já sabia que eu queria beber. Eu já tinha na minha cabeça que eu não queria bater boca com criança, eu não queria ter que lidar com pirraça de criança, eu queria beber. E também eu me inscrevi no Sesc de Maringá pra ser, tipo, voluntário em todas as atividades que tinha criança lá. E terminei o meu application, era já na época do Natal. Eu lembro que eu tava assim, na correria pra tentar enviar minha papelada antes do Natal, porque a agência ia fechar na semana do Natal do Ano Novo. E no dia 31 de dezembro de 2009, eu recebi um e-mail de uma família
no Colorado. E foi assim uma mensagem muito linda que eles mandaram pra mim. Eles falaram que estavam super felizes de ver o meu perfil online, porque eles já estavam procurando por alguém há algum tempo. Falaram que era uma coincidência muito grande que o meu aniversário era a mesma data de aniversário dos filhos deles, dos bebês, que eram gêmeos, um menino e uma menina de 9 meses, que era bebê, né? E eu queria bebê. E, inclusive, além disso, eles tinham a mesma idade que o meu sobrinho, que era o bebezinho que eu tinha mais experiência, né, de cuidar. E eu falava muito do meu sobrinho na minha carta, no meu vídeo. E eles prestaram atenção nisso. Eles falaram que eles estavam basicamente na mesma idade. Eu fiquei super animada quando eu vi, e eu lembro que aquele Réveillon, eu tinha certeza naquela virada do ano que 2010 ia ser o melhor ano da minha vida, que eu ia realizar o meu maior sonho. E eu fico até arrepiada, assim, de lembrar, porque eu lembro que eu sabia que a minha vida tava mudando, e aquele ano de 2010 tudo ia mudar. E eu esqueci de falar, mas a agência que eu tava indo era a Au Pair Foundation, que era uma agência super pequenininha, pouquíssimas meninas, pouquíssimas au pairs. Não recomendo, tipo, não sei nem como é que tá hoje, mas na época eu me senti muito desamparada pela agência em vários momentos que eu precisei. Mas enfim, depois desse primeiro contato deles, a gente conversou por Skype 3 vezes. Então eu acabei fechando o match com eles. Realmente eles eram muito legais. O meu ano, eu fiquei um ano com eles, foi incrível. Eles eram muito justos, tudo que eles prometiam eles faziam. Eu tinha os meus finais de semana livres. Só que eu tava muito infeliz com o lugar que eles moravam. Eu não tinha carro, o que era bom porque tirou um pouco daquela responsabilidade de ter que dirigir carro dos outros, de ter que dirigir criança, quando eu não tava muito confiante ainda em dirigir. Mas em compensação, para fazer todas as outras coisas, eu também não tinha carro. E assim, eu fiz amizades, tinha outras au pairs brasileiras lá, e eu amo muito elas, a gente tem amizade até hoje. Mas eu acabei, tipo assim, virando uma batata quente nos rolês, sabe? Porque todo mundo tinha carro menos eu. Aí era assim, quem que vai buscar a Nath? Quem que vai levar a Nath? E aí, quando ficava muito fora de mão, eu acabava não indo fazer as coisas, porque eu não tinha como ir, não tinha carro, não queria atrapalhar, não queria que os outros viessem, tipo, me buscar, sair do caminho deles e tal. Então, eu tava me sentindo presa naquele lugar. E quando chegou a hora de renovar pro segundo ano, eu decidi que eu não ia renovar, que eu ia pedir rematch pra ir pra outro lugar, e eles me entenderam. Eu expliquei muito isso pra eles, expliquei pras minhas amigas, e todo mundo entendeu que eu tava assim... Na verdade, gente, eu tava com fogo no rabo, entendeu? Eu queria sair, eu queria ver coisas novas, eu queria viajar, eu queria, tipo assim, conhecer lugares, pessoas e tal. E eu tava me sentindo muito presa, então eu decidi pedir rematch mesmo e comecei a pesquisar pra onde que eu ia. E eu queria muito ou ir pra Califórnia, que era um sonho meu, ou ir pra área da East Coast, tipo Virgínia, Maryland, DC, porque eu sabia que tinha muitas au pairs lá, pelas minhas pesquisas e tal. Então eu fiquei online pro rematch, aí logo entrou uma família no meu perfil bem aleatória que eu não gostei, e ainda na primeira semana que eu tava online, entrou uma segunda família em contato comigo de Maryland, de Ellicott City. E aí meu olho, né, abriu assim. Só que, gente, essa família tinha todas as red flags de uma família perigo que você puder imaginar. Era assim, um alerta de família perigo. Eles, primeiro, eu ia ser a quinta au pair em 2 anos. Segundo, a au pair atual deles tinha fugido de casa, segundo eles. Não tava mais lá. Terceiro, eu ia ter que dirigir, mas eu ia ter que dividir carro com a host. Quarto, eles me explicaram que o sistema de, tipo assim, dividir carro com ela, eu ia ter um caderninho no carro, que eu ia ter que anotar a milhagem do carro quando eu pegasse o carro, e a milhagem do carro quando eu deixasse o carro em casa, toda vez que eu fosse usar o carro pra coisas pessoais minhas, e que eu ia ter que passar essa informação pros hosts, que eu não ia poder colocar gasolina no carro, eu não podia, tipo, abastecer o carro. Eles abasteciam o carro toda semana e descontavam do meu salário o cálculo lá que eles fizessem de quantas milhas que eu dirigi, quanto que eles pagaram na gasolina, quanto que eu ia ter que pagar do meu salário. E, assim, além de tudo, eles tinham 3 meninos, um de 5, um de 3 e um de 1 ano e meio. E eles já deixaram bem claro que os meninos eram muito difíceis, que ia ser muito trabalho mesmo.
Então, assim, era muita red flag dessa família. Então, obviamente, quando eles me perguntaram se eu queria fechar o match, o que eu falei? Que sim. Porque eu sou burra, porque eu sou muito burra, sou muito idiota. Eu fechei o match com eles, principalmente porque, primeiro, era a área que eu queria, era Maryland. Segundo, porque eu ia ter os meus fins de semana off. Eles me prometeram que todos os meus fins de semana ia ser off, inclusive as minhas sextas-feiras à noite, porque o meu schedule variava um pouco, mas sempre era tipo assim, durante o dia. Então, depois das 5 horas da tarde, geralmente eu tava off. Então, eu ia ter sexta-noite off, sábado e domingo off. Então, com aquele fogo no rabo que eu tava, eu falei assim, vou pra Nova York todo fim de semana, vou pra Baltimore, vou pra DC, vou festar, vou ferver nas baladas, vou pra essa família. E foi um grande erro, né? Não preciso nem dizer. E aí, fui. Chegando lá, foi o pai que foi me buscar, já era tarde, então quando a gente chegou em casa já tava todo mundo dormindo, só tava eu e ele só me apontou onde era o basement, eu ia ter um quarto e banheiro no basement e tal, e no caminho pra casa ele já tinha me falado que no dia seguinte eu não ia estar oficialmente trabalhando ainda, que eu podia dormir até a hora que eu quisesse, que ele ia estar trabalhando, mas a mãe ia estar lá pra conversar comigo, me mostrar tudo certinho, eu ia estar trabalhando mesmo só no outro dia. Então eu falei, é ótimo, porque eu tava cansada, aí eu cheguei, tomei um banho, botei camisola e fui dormir. Aí, eu acordo no dia seguinte com os 3 meninos pulando na cama, em cima de mim, tentando abrir meu olho, arregalando meu olho assim pra eu abrir, pra eu acordar. E eu lembro que eu, na hora, quando eu acordei e percebi que aquilo tudo tava acontecendo, primeiro que eu falei assim, finjo que tô dormindo, pra ver se eles vão embora ou acordo, né? Mas eu lembro que assim, acordei e eu pensei assim, esse é o começo do meu pesadelo. Começa hoje, provavelmente a pior época da minha vida, assim, eu tinha certeza. Uma sensação muito forte, que quando eu cheguei naquela casa que não ia ser legal. E aí eu acordei com os meninos pulando à minha volta, nenhum adulto por perto, a porta do meu quarto escancarada, e eles perguntando de presente. E eu tinha levado presente pra eles. Eram 3 meninos e eu sabia que eles gostavam de Monster Trucks, que eles tinham me falado, os hosts. Então eu levei uns Monster Trucks pra eles. Só que eu falei assim, eles estavam tentando me acordar, eu falei assim, meu Deus, peraí, deixa eu ir no banheiro, escovar dente. Tipo, eu não tava trabalhando ainda, sabe? Eu não tava trabalhando, eu não precisava estar lidando com aquelas crianças. Então eu falei, deixa eu ir no banheiro, escovar os dentes, trocar de roupa, né, que eu tava de camisola. Aí fui no banheiro, me arrumei, voltei e eles já tinham aberto as minhas malas. Eu tinha 2 malas abertas com um monte de coisa pra fora e não era a mala que tinha os presentes deles. E aí eu já fiquei pé da vida, abri a mala, dei os presentes pra eles, assim, eles ficaram super felizes lá brincando, tá? Inclusive o menino de 1 ano e meio tava lá no meio da bagunça, mal sabia andar e ele já tava lá de fralda, pelado, no meio da bagunça. E eu subi e a host tava lá em cima, como se nada tivesse acontecendo. E já começou a me bombardear com coisa. Domingo à noite eu posto o schedule novo, se você tiver alguma pergunta fala pra mim, o menino mais novo não come molho de tomate, a gente tem um gato, tem que deixar essa porta aberta pro gato entrar, não sei o quê. Ela já começou a me bombardear com um monte de informação e eu assim, não tinha comido nada, tava super estressada, super nervosa, né, ansiosa, normal de estar numa família nova. E uma das coisas que ela me falou foi assim, que os meninos eram muito difíceis e que tudo bem if I spank them. Basicamente ela falou assim, tudo bem se você precisar bater nos meninos. E quando ela me falou isso, eu fiquei assim, o quê? Tipo assim, que mãe que fala primeiro? Que assim, gente, por favor, nunca batam numa criança que não é sua, que não é seu filho ou sua filha. Tipo, não bata em criança, principalmente se você for ao pé, não bata nas suas crianças. Tipo, você pode ser expulsa do programa, pode dar polícia por causa disso. E eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Então, quando ela falou que, it's okay if you spank them, eu primeiro pensei assim, será que essas crianças são tão ruins assim, tão difíceis assim, que realmente bater é a única solução? Ou será que essa mulher tá querendo armar pra cima de mim, né? Se ela tá querendo falar assim, pode bater neles. E aí, sei lá, ter uma câmera, ou enfim, as crianças tinham idade suficiente pra contar, né? Vai que a criança conta que eu bati nelas e aí ela me expulsa do programa e tal. Enfim, eu já tava paranoica, porque era muita red flag com aquela família realmente.
Então, assim, foi um primeiro dia horrível. Os meninos eram muito arteiros, tipo assim, eles só faltavam destruir a casa. Era muito brinquedo espalhado que eu tinha que arrumar todo dia. Era muita bateção de boca, muita discussão por qualquer coisinha, sabe? Mas, realmente, eu tive todos os meus finais de semana off. Realmente, eu fiz muitas amizades com au pair. Eu digo que assim, Maryland, Virgínia, você sacode uma árvore e cai 2 au pairs, assim. É au pair em tudo quanto é lugar. Eu realmente fiz muita amizade, eu me diverti muito. E eu tava me segurando nisso. No fato de que pra mim, na minha cabeça até então, eu tinha um equilíbrio de ter uma família péssima, um ambiente de trabalho péssimo, mas eu tinha sexta, sábado e domingo pra ferver muito e fazer tudo que eu queria. E não demorou muito, e eu sabia que isso ia acontecer, pra eu acabar conhecendo algumas au pairs que conheciam a au pair de antes, que eles falaram que tinha fugido, que inclusive era uma au pair brasileira. E aí eu conheci umas meninas que me contaram que essa menina reclamava muito dessa família, que essa família era muito sem educação, que tipo, invadia muito a privacidade dela, e que não foi a menina que fugiu de casa, que eles expulsaram a menina de casa, que parece que a host mom bateu lá no quarto da menina, entregou umas sacolas de lixo pra ela e falou que ela tinha que vazar, porque eles não estavam felizes com ela. Aparentemente ela tinha um namorado e ela passava muito tempo, tipo, fora da casa, realmente, com ele, e eles não gostavam e não deviam gostar do jeito dela, sei lá, eles eram muito loucos e expulsaram a menina de casa, ou seja, eles mentiram pra mim. E eu guardei aquela informação pra mim, não fui tirar satisfação com eles nem nada, mas já fiquei ainda mais alerta com eles. Até que algumas pequenas situações aconteceram assim que foram muito pontuais. Primeiro, eu tive um pequeno acidente com o carro que eu dividia com a host. Quando eu digo pequeno, gente, é tipo assim, minúsculo. Eu tava num estacionamento de mercado e eu fui fazer uma manobra lá e a parte da frente do carro arranhou num carrinho de compra. Enfim, acidente quando acontece é porque realmente a gente não tava prestando atenção, né? Eu vi o carrinho de compra lá, eu achei que ia dar pra virar e eu também pensei assim, é um carrinho de compra, tipo assim, se eu encostar um pouquinho nele, ele vai mexer. Mas acabou que o carrinho tava preso num meio fio assim e realmente não deu espaço. A parte da frente do carro assim encostou no carrinho e o carrinho não mexeu porque o carrinho tava preso e arranhou. E foi suficiente pra acabar com o meu dia. Eu lembro que assim, foi uma coisinha pequena, eu tava já indo pra casa, que eu tinha ido no mercado, e eu acabei não indo pra casa, porque era muito difícil conversar com ele sobre qualquer coisa que fosse um pouquinho mais delicada. Então eu passei horas sentada no Starbucks, pensando o que eu ia falar, como que eu ia agir. Aí no finalzinho do dia eu fui dirigir pra casa pronta, já com o meu texto pronto pra falar pra eles. E eu juro pra vocês, gente, eu cheguei no driveway da casa, assim, pra entrar na casa, estavam todos lá, o pai, a mãe e as crianças, que eu acho que eles estavam brincando de bola, sei lá. E a mãe, da onde ela tava, ela viu o arranhão que tinha na parte da frente do carro. E ela já veio andando pra cima, pra minha direção, pra direção do carro. Eu não tinha nem estacionado o carro ainda na frente da casa. E eu falei assim, meu Deus, lá vem. E assim, tudo que eu tinha ensaiado pra dizer na hora sumiu, né? Porque tudo mudou. E aí eu fui explicar pra ela. Eu falei assim, não, isso aconteceu e tal. Aí ela falou assim, a gente tem que arrumar isso imediatamente. Eu não vou pagar o seu salário essa semana, porque agora eu vou ter que gastar dinheiro arrumando esse carro e tal. E eu assim... E realmente, durante aquela semana, eles levaram o carro pra consertar e consertaram, tiraram o arranhão. Aí passou, tipo, quase um mês, a gente ia fazer uma viagem pra praia, a gente ia pra Outer Banks e eu ia junto. Eles alugaram uma baita de uma casa, uma mansão, assim, porque eles realmente tinham uma condição financeira boa. A casa deles lá já era muito boa, em Ellicott City. E aí a gente foi. Aí acho que no segundo ou terceiro dia, eles falaram, a gente vai num museu. E aí chegando lá, tinha tipo uma guarita, assim, porque aparentemente você tinha que comprar um ingresso pra entrar no museu, porque era uma área aberta, assim, bem grande, e você pagava já no carro. E aí, era uma minivan, né, que eles tinham, e eu tava lá no fundo.
eu vi o meu host virar pra mim e perguntar assim, você tem dinheiro? E aí eu não tava entendendo muito bem, eu falei assim, e eu não tinha dinheiro, eu falei assim, não tem dinheiro. E aí eles conversaram lá com a pessoa que tava na guarita e tal, e aí a minha host virou pra mim e falou assim, a gente desconta do seu salário, foi $12 a entrada, eu desconto do seu salário sexta-feira. E eu fiquei assim, eu vou ter que pagar a minha entrada no museu que eu tô aqui trabalhando? Aí a gente foi lá pro museu e depois a gente ia num restaurante encontrar uma outra família que eles conheciam que também estavam de férias lá. E aí eu já fiquei encucada, eu falei assim, a gente vai no restaurante, provavelmente eu vou ter que pagar o que eu vou comer. Porque aí, né, já tinha explodido minha cabeça, eu já não sabia mais o que estava acontecendo. Aí eu lembro que eu cheguei no restaurante, eu pedi um appetizer, em vez de pedir um prato normal, porque eu já tava assim, se eu vou ter que gastar dinheiro aqui, eu não vou comprar a coisinha mais barata que tiver pra comer. E aí a gente sentou lá, a outra família chegou e eles ficaram lá conversando, batendo papo, e eu lá, né, super chateada, e fiquei no celular mandando mensagem e tal. E aí a minha host vira pra mim e fala assim, e a gente não tava sentado perto. Ela falou assim, a nossa companhia não é boa o suficiente pra você, que você fica o tempo todo no celular? E ela falou tipo assim, alto, pra todo mundo ouvir. E aí eu botei o meu celular assim pra baixo, pedi desculpa, falei I'm sorry. E fiquei paralisada. Eu fiquei o resto da janta assim, paralisada, sentada, olhando pro nada, porque eu acho que eu tava focando todas as minhas forças em não chorar na frente deles e em não ir embora. Porque assim, qualquer outra situação da minha vida, se eu tô num rolê, se eu tô com os meus amigos, se eu tô com uma pessoa desconhecida, se eu tô num date e alguém me trata desse jeito, eu vou embora. Eu mando, sabe, pra aquele lugar e eu vou embora. E ali eu não podia. Primeiro porque eu tava com eles, tava, né, de carona com eles, eu moro com eles, tinha gente estranha ali na mesa que eu não conhecia, as crianças estavam lá. Então eu fiquei muito sem reação e eu paralisei. E foi um momento que assim, eu fiquei pensando, cara, por que eu tô me submetendo a isso? Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo com essas pessoas? E aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, eles não conseguem manter um au pair nessa casa. Por que eu vou ter que ficar aqui e passar por isso, sabe? Então, a gente voltou pra casa, acabou que eles pagaram a conta. Se eu soubesse, eu tinha comido mais. Mas aí a gente voltou pra casa lá e eu mandei uma mensagem pra minha LCC. Falei que a viagem não tava legal, que eles não estavam me tratando bem e que quando a gente voltasse, porque a gente passou realmente só um final de semana assim, curto, que quando a gente voltasse que eu queria falar com ela, com a LCC. E aí ela cagou pra mim, ela não respondeu naquele dia, respondeu no dia seguinte, de uma forma muito fria e tal, e aí a gente no outro dia voltou pra casa, e aí eu mandei uma outra mensagem pra ela, falei assim, então, a gente vai conversar e tal, não precisa ser pessoalmente, pode ser por telefone, posso te ligar, e falei várias coisinhas, e citei assim, por cima, citei a questão do museu, que eles pediram pra eu pagar a minha entrada no museu, que eles iam descontar do meu salário. E não sei por que ela se agarrou a isso. Ela falou assim, não, peraí, você teve que pagar a sua entrada no museu? Eu falei, eles falaram que vão descontar do meu salário, pediram se eu tinha dinheiro, falei que não tinha e tal. E aí ela falou, isso não tá certo. E eu falei assim, minha filha, não tá certo, é claro que não tá certo. Só que eu não entendi muito bem que aquilo em si tinha uma gravidade muito grande. E aí passou um tempo, ela me mandou uma mensagem e falou assim, naquele mesmo dia, eu marquei uma reunião com você e os seus hosts pra amanhã. E aí eu falei, como assim? Eu não tava, tipo, preparada pra conversar sobre isso com os meus hosts. E aí eu já comecei a pensar, provavelmente ela já tá querendo, né, conversar sobre o rematch. E eu, apesar de estar muito feliz, apesar de não querer estar lá, eu não tava ainda certa do rematch. Porque, como eu falei, eu tava me divertindo muito lá. Eu fiz amizades lá e eu tava gostando muito da área que eu tava morando. Eu não tinha nem começado a fazer minha aula ainda, que eu tinha me inscrito pra fazer um curso super legal. Aí, e também já comecei a sofrer por antecipação de ter que lidar com os hosts, porque se ela marcou a reunião é porque ela conversou com eles. Eu lembro que eu não tinha jantado e eu acabei nem subindo pra jantar porque eu não queria ver eles. Eu passei fome literalmente aquela noite. Aí no dia seguinte subi. Meu dia foi péssimo porque eu fiquei super ansiosa. E aí quando chegou mais ou menos perto da hora de ter a reunião, o meu host chegou.
E era mais cedo do que ele chegava. Então eu falei assim, putz, ele também vai participar dessa reunião. E aí eu comecei a ficar muito nervosa. E aí a LCC chegou. E aí a gente teve a reunião. Ela começou a reunião olhando pra eles e perguntando assim: a Nath me falou que ela teve que pagar a entrada do museu durante a viagem de vocês quando ela tava trabalhando. E isso não é certo e tal. E eu assim... Meu Deus do céu, não acredito que ela tá falando isso. E os dois são advogados, né? Eles são muito rápidos e muito certeiros nas coisas que eles falam. E a minha host falou assim: mas isso é mentira! Ela só vai receber o salário dela na sexta-feira. Ainda, tipo, acho que era quarta-feira. É quarta-feira ainda, a gente não tirou nada do salário dela. Aí eu falei assim: não, vocês não tiraram nada do meu salário, mas assim, eu só contei pra ela que vocês perguntaram se eu tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro, e aí vocês falaram que ia descontar do meu salário. Aí ela falou assim: não, isso... você nem recebeu o seu salário ainda. Como que... Enfim, ela transformou a realidade numa realidade paralela e ela se atentou ao fato de que eu ainda realmente não tinha recebido meu salário ainda. Então, eles não tinham ainda tirado o dinheiro do ingresso do museu. Então, eu... me ferrei nesse argumento, mas na minha cabeça tava muito claro que ela tava manipulando a situação lá, né? E a minha LCC entendeu, tipo assim, eles estavam tentando manipular a situação. Só que aí, pra minha surpresa, a conversa meio que acabou ali e eles começaram a falar sobre várias coisas que não tinha nada a ver comigo. Começaram a falar sobre valores da agência, começaram a falar sobre problemas com au pairs passadas, começaram a falar tipo de voo de au pair que eles tiveram que pagar, que eles achavam que eles não tinham que pagar. A conversa virou uma outra coisa, eu fiquei ali sentada e no final das contas acabou a reunião. Eu não conversei sobre coisas que eu achei que a gente ia conversar, o assunto de rematch nem foi tocado, a minha LCC foi embora, os hosts foram lá tomar conta da vida deles e eu fiquei assim, né, parada, fiz um pratinho pra mim, levei lá pro basement, porque aí nessa altura do campeonato eu já não tava nem jantando mais com eles direito, porque a presença deles me desestabilizava emocionalmente, então ficou uma situação estranha e aí eu mandei uma mensagem pra minha LCC perguntando se a gente ia conversar sobre um rematch. Aí ela respondeu assim: você quer um rematch? Aí eu falei: quero um rematch. Depois de ter assistido aquela discussão deles lá e ver tanto de problema que eles tinham, eu me senti mais segura de pedir um rematch, porque realmente eles eram muito complicados, tinha muita coisa errada. E aí ela falou assim: tudo bem. E aí eu não sei se ela ligou, se ela mandou mensagem pra eles, mas eles ficaram sabendo que eu tinha pedido o rematch. Porque no dia seguinte a Fofa já começou a falar sobre o rematch e ela foi assim, muito menos agressiva do que eu achei que ela seria. Mas eu acho que também ela já estava acostumada nessa altura do campeonato. Já teve tanto rematch que eu acho que ela já nem ligava mais. Mas aí ela só falou assim: olha, a gente não quer mais teu pé, porque não está funcionando. Eu só queria que você talvez ficasse aqui por um tempo suficiente pra gente encontrar uma nene aqui local mesmo, ou uma living nene ou uma nene normal. E aí eu falei assim: não, tudo bem, eu fico. E eu até fiquei aliviada, porque eu tava assim: nossa, poxa, eu vou ter que me despedir de todo mundo, tal, não sei o quê. Acabou que o dia foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Ela não falou mais nada sobre a questão do rematch. E eu trabalhei até umas 5 da tarde, porque ela ia levar os meninos pra um lugar depois. E aí, assim que ela levou os meninos embora, eu fiquei off, fiquei sozinha em casa, fui arrumar minhas coisas que eu queria ir pra academia. Eu ia pra academia umas 3, 4 vezes por semana. E aí, quando eu subi pra pegar a chave do carro não tava lá. O carro tava lá, o carro que eu usava tava lá, mas a chave do carro não tava lá. E aí eu fiquei procurando a chave do carro que nem uma louca por uns 5 minutos até que caiu a ficha. Provavelmente eles tinham tirado a chave do carro de mim, porque tava bom demais pra ser verdade, né? E eu não mandei mensagem, não liguei nem nada, não queria dar o gostinho, né, pra ela de que eu tava desesperada atrás do carro. No dia seguinte, era sexta-feira. Falei assim: olha, eu não vou me estressar com isso, amanhã é sexta-feira, amanhã eu já tava planejando, né, que eu ia passar sexta, sábado, domingo fora. Então, dormi, acordei no dia seguinte, perguntei pra ela, falei assim: eu vou poder usar o carro enquanto eu estiver nesse processo de rematch? Ela falou: não. Você tem tanta amiga, né? Pede ajuda pras suas amigas. Ela falou assim: ask your
friends for a ride. Aí eu, tudo bem, não ia me estressar. E aí ela falou assim, hoje tá vindo uma menina aqui hoje à tarde pra fazer uma entrevista pra Nene e eu gostaria que você participasse. Eu fiquei assim, você quer que eu participe? Você quer mesmo que eu participe? Aí eu falei assim, tudo bem. Tipo, à tarde a menina veio e eu só falei sobre a rotina das crianças, que eu tinha que levar pra escola e tal. E beleza, a menina foi embora, acabou a entrevista, eu fiquei off, passei o fim de semana inteiro fora. E aí voltei no domingo. E aí ela bate no meu quarto. E aí eu abri a porta do quarto, aí ela falou assim, oi, tudo bem? Como foi seu fim de semana? Eu falei, foi bom. Aí ela falou assim, então, eu gostaria que você fosse embora daqui amanhã, porque eu fechei com aquela menina e ela vai ser live-in, ela vai morar no seu quarto e ela já começa na terça-feira. E eu fiquei assim, quê? Hã? Tipo, você pediu um tempo e aí eu olhei e ela tava com um rolo de saco de lixo na mão e ela me deu pra eu guardar as minhas coisas. E assim, né, foi exatamente o que ela fez com a au pair passada, que ela não me contou, mas eu fiquei sabendo pelas outras au pairs, que ela deu saco de lixo pra menina guardar as coisas dela, e ela tava fazendo a mesma coisa comigo. E aí eu fiquei desesperada, era domingo à noite, ela queria que eu fosse embora no dia seguinte, e aí eu cometi o erro, no auge assim da minha tristeza, de estar chorando muito, eu liguei pra minha mãe. E eu falei que aquilo tinha acontecido, que eu ia ter que ir embora, que eu não tinha direito pra onde ir, assim, tinha, mas não tinha. E a minha mãe, coitada. Assim, gente, é uma dica que eu dou pra vocês. Evitem colocar esse estresse nos pais de vocês, na família de vocês, porque a minha mãe, ela ficou louca. Ela ligava na agência do Brasil, ninguém atendia, telefone nenhum, porque era domingo à noite, e ela ficou desesperada, ela chorava no telefone comigo e eu chorava com ela e a gente não conseguiu dormir porque a gente ficou agoniada com isso e hoje eu vejo assim, eu falei assim, ai meu Deus, eu não devia ter contado pra minha mãe porque é um estresse desnecessário, infelizmente não tem nada que ela vai poder fazer, entendeu? Agora, num longo prazo, talvez assim, você tá precisando de dinheiro, tá precisando de, sei lá, um voo pro Brasil, tudo bem, você liga, mas naquele momento não tinha nada que ela podia fazer. E aí ela me estressou mais ainda, porque eu fiquei preocupada com ela. Mas aí eu liguei pra uma amiga minha que que inclusive eu tinha passado o final de semana com ela, não na casa dela, mas com ela, e ela era brasileira, e a host dela era LCC da minha agência, mas em outra área, na Virgínia. Então eu já tinha conversado com a host dela sobre questões de agência e tal, e a host dela era muito legal. Mas na verdade eu liguei pra minha amiga pra ver se ela podia me buscar no dia seguinte, né, e tal. E mandei mensagem pra minha LCC, ela não respondeu. Eu acho que já era domingo à noite, ela não deve ter visto. E aí a minha amiga, que eu entrei em contato, ela me ligou e falou assim, e o que tá acontecendo? Eu falei assim, então, a minha família me mandou embora. Aí ela falou assim, ai, peraí que eu vou ver aqui o que a gente pode fazer. Passou assim, 10 minutos, ela me ligou de novo e ela falou assim, arruma suas coisas que eu tô indo te buscar agora. E assim, a minha amiga morava na Virgínia, eu morava em Maryland, mas as distâncias não são muito grandes, né? Então, nem menos de uma hora minha amiga chegou, já era tarde da noite. Ela chegou, aí eu abri a porta pra ela, aí começou, né, a movimentação, ela estacionou o carro, entrou e tal, e aí os meus hosts desceram. A minha fofa falou assim, mas você não precisa ir embora hoje, você pode ir embora amanhã. Aí eu falei assim, eu não fico mais um segundo nessa casa. Comecei a mexer as minhas coisas, tal, a gente começou e realmente eu coloquei algumas coisas em saco de lixo, porque eu não ia fazer mala e tal. E aí ela falou pra mim assim, deixa o quarto arrumado, tá? Porque a outra menina vai vir pra cá e eu não quero ter que ficar arrumando tudo. Eu falei assim, posso dar tchau pros meninos? Ela falou, claro. Aí os meninos desceram, eu dei um abraço neles, desejei boa sorte pra eles e a gente saiu da casa. E eu deixei aquela família do inferno pra trás. Chorei muito naquele dia, chorei muito no dia seguinte, mas eu acho que em menos de uma semana eu já tinha conseguido um rematch para uma família de Chicago, que também era um lugar incrível, que eu queria muito ir, e eles pareciam ser uma família muito legal. Eu ia ser a primeira au pair deles, eles foram muito legais comigo. Eu lembro que eu tava muito nervosa de conversar com eles, porque com certeza eles iam pedir referência, né, das outras famílias e tal, e eu falei assim, olha,
não fala com os meus hosts daqui, tipo, eles não são legais, eles não vão, tipo assim... E aí ela já me interrompeu, ela falou assim, eu não vou conversar com seus hosts daí, porque se você teve problemas com eles não vão ter nada de bom pra me dizer. Mas eu quero conversar com a sua família do Colorado. Aí eu falei, não, com certeza, passei o telefone, assim, tirei um peso das minhas costas, passei o telefone da família do Colorado pra eles, parece que eles conversaram, porque a minha host do Colorado me mandou mensagem, porque a gente ainda mantinha contato e tal. E eu lembro, assim, que quando essa cagada toda aconteceu com a segunda família, eu me senti muito culpada de ter saído de uma família tão legal por motivos, assim, egoístas, né? Porque eu queria ir pra um lugar mais movimentado, porque eu queria viajar mais e tal. Então, assim, foi uma pequena lição que eu aprendi de ter deixado uma família incrível pra me arriscar aí nesse mundão de host families que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas a minha experiência com essa terceira família também foi muito boa. Eles tinham, assim, uma condição financeira muito boa. Eles moravam, assim, num lugar muito legal em Chicago, bem centralizado, perto de metrô. Eu também fiz muitas amizades. Tanto que depois, quando eu terminei o meu ano, né, meu segundo ano, porque eu fui firme e forte, eu terminei o meu segundo ano, fiquei 9 meses com eles, eles falaram assim, não, a gente quer uma au pair brasileira. E aí eu basicamente escolhi a au pair nova deles, porque eles escolheram lá umas cartas que eles gostaram e aí me deram pra eu tomar a decisão e eu escolhi uma menina de Maringá, que era da mesma cidade que eu vim. Então, assim, a gente não se conhecia, mas eu falei, ela é de Maringá, ela é da mesma cidade que eu e tal. E eles falaram, é essa aí que a gente quer. E aí ela veio, e aí a gente passou uma semana junto. Enfim, um clima, assim, completamente diferente. Eles tinham, sim, os seus problemas, mas nada como você ser respeitado e como você ser tratado de uma forma justa. Eu sempre digo que eu vivi um sanduíche, né? Uma família muito boa, uma família horrível e uma família muito boa. E mantenho contato com as duas famílias, a primeira e a terceira, até hoje. Amo as crianças até hoje. Então, apesar dos perrengues, eu recomendo muito o programa de au pair. Fez uma diferença muito grande na minha vida. Pra mim, foi a realização de um sonho. Eu sempre quis morar nesse país e foi o meu passaporte, a minha porta de entrada. Eu não estaria aqui hoje, talvez, se não fosse pelo programa de au pair. E assim, né, é muito fácil culpar a host family, culpar a agência, culpar os outros pelos problemas que a gente passa, mas muita coisa é culpa nossa, né? A gente, às vezes, não presta atenção no que tem que prestar, a gente não faz as perguntas que tem que fazer, a gente fica com vergonha de se expressar, a gente fica com vergonha de demandar os direitos que a gente tem, a gente fala coisas que não deveria falar. Eu, por exemplo, nunca deveria ter ido para aquela família de Maryland, nunca, sabe? Eu tive um surto, não é possível. Hoje eu olho para trás e eu falo assim, como que eu vi todas essas red flags, aquela família. Tudo bem, eles mentiram pra mim, eles eram péssimos e tal, mas eu sabia, sabe? Tava no application deles, tava nas conversas por telefone, tava nos e-mails que a gente trocou, tava lá. Claro, óbvio que eles não eram um match bom pra mim. E aí sofri as consequências disso e é assim na vida, né, gente? Eu acho que o au pair te ensina muitas lições, mas pelo menos tem uma data pra começar e uma data pra acabar. Agora eu tô até com inveja, eu queria voltar aos meus 21, 22 anos, porque... época boa. Beijo, gente. Tchau.